Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula, iremos falar sobre os componentes orgânicos da célula. Devemos lembrar apenas que nós temos os componentes orgânicos e os componentes inorgânicos. Lembrando que os componentes inorgânicos são aqueles menos complexos, mais simples, com baixo teor de energia, fornece pouca energia à célula e geralmente não são formados pelos elementos químicos carbono. E temos como exemplo os componentes inorgânicos, a água e os sais minerais. Agora, falando sobre os componentes orgânicos da célula, o que vem a ser os componentes orgânicos? São aqueles componentes que quimicamente eles apresentam o elemento químico carbono em abundância, em grande quantidade. São, portanto, mais complexos e fornecem à célula um alto teor de energia. De forma geral, nós temos 4 grupos de substâncias ou componentes orgânicos. Um, que é a proteína. Um outro grupo, que é o dos glicídios, ou açúcares, ou ainda carboidratos. Um terceiro grupo, que é o dos lipídios, ou gorduras. E um quarto grupo, que é o dos ácidos nucleicos, que vão formar o nosso material genético, o DNA e o RNA. Basicamente, o que vai diferenciar um componente orgânico de outro componente orgânico será a sua composição química e, como consequência, a sua função na célula. Então, de forma objetiva, vamos dizer que as proteínas é uma estrutura química que vai apresentar um grupo amino e um grupo carboxilo, ácido. Portanto, as proteínas são formadas por aminoácidos. O conjunto de aminoácidos vai formar as nossas proteínas. E basicamente as proteínas vão fazer parte da estrutura celular, vamos assim dizer. A base das proteínas é formar a estrutura da célula e, como consequência, a estrutura do organismo. Os açúcares ou glicídios, de forma geral, são estruturas químicas que apresentam o elemento carbono, porém, essa estrutura vai ter como principal função fornecer a energia, a matéria-prima para fornecer a energia biológica, ou formar o ATP. Então, as proteínas vão atuar na formação do organismo. Os açúcares ou glicídio vai atuar produzindo a energia biológica que nós chamamos de ATP, adenosina trifosfato. Os lipídios são representados por uma cadeia muito grande de CH. Por ser uma molécula muito grande, ela serve como uma segunda fonte de energia ao organismo. Então, quando acabam os açúcares, nosso organismo usa os lipídios como fonte de energia, já que é uma molécula muito grande e, portanto, muito energética. Além, é claro, de fazer parte também de uma parte estrutural da nossa célula, como a própria membrana plasmática, que é tema de outra aula. Então, de forma geral, para tentar diferenciar e ficar mais simples o entendimento, as proteínas vão atuar na formação estrutural do organismo. Os açúcares fornecendo energia biológica, o ATP, e as gorduras atuando na formação, em certa parte, na estrutura da célula, e ao mesmo tempo servindo como segunda fonte de energia biológica.
E os ácidos nucleicos, que vão ser estruturas que vão estar dentro do núcleo da célula, que vai ser responsável pela codificação genética, por formar um material genético, que vai ser o DNA, que é o livro completo do indivíduo, ou o RNA, que seria uma xerox de uma página do livro DNA, que será explicado na aula de núcleo celular. Então, basicamente, é isso que nós vamos ver nos próximos slides. Como é uma proteína, onde atua, como é o glicídio, onde atua, e o lipídio, onde atua com maior detalhes. E o ácido nucleico, nós iremos ver na aula de núcleo. Então, vamos agora falar especificamente sobre as proteínas, para termos uma noção geral sobre as proteínas. As proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes da matéria viva. São macromoléculas, portanto, moléculas grandes, constituídas de unidades menores, denominadas aminoácidos. Então, as proteínas são formadas a partir da união dos aminoácidos. Os aminoácidos são substâncias orgânicas que contêm sempre um grupo amino, NH2. Nesse esquema podemos ver o NH2 aqui representado, e um radical ácido de nome carboxila. Então aqui seria o radical carboxila. Por que o radical? Conforme vai acrescentando átomos, né, neste grupo molecular, vai se formar novos grupos de aminoácidos. Então aqui está representado uma molécula geral de aminoácido, com seu grupo amino e com seu grupo carboxila. De forma geral, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. E conforme um aminoácido se une com outro aminoácido, nós vamos começar a formar a proteína. No final, o conjunto de aminoácidos ligados vai formar as diversas proteínas que existem no nosso organismo ou em todos os seres vivos. Um aminoácido se liga ao outro através de uma ligação chamada ligação peptídica. Esta ligação peptídica, ela ocorre através da união dos aminoácidos um com o outro, e desta união de aminoácido acaba formando um subproduto que é a água. Então, quando eu tenho aminoácido 1, vou ligar ao aminoácido 2, nesta ligação, nessa síntese por desidratação, então eu vou tirar a molécula de água, vou acabar formando uma molécula de água, desidratei, eu acabo unindo os dois aminoácidos, o aminoácido 1 com o aminoácido 2. E ligando um aminoácido ao outro, no final eu chego à proteína desejada pelo organismo. Então vamos aqui dar uma olhada rápida nesse processo. Então eu tenho aqui o aminoácido 1, na sua região de carboxila, né, que é essa região final dele aqui, vamos assim dizer, nós temos o grupo OH. Este grupo OH irá se ligar ao hidrogênio do grupo amino. Então o grupo carboxila se liga ao grupo amino. Nesta união, OHH, ou seja, H2O, eu acabo formando a molécula de água, que é o subproduto. E acabo unindo este C, que é do carbono, do grupo carboxila, com esse N, que seria o grupo amino do aminoácido 2. Então esse C se liga ao N, aqui representado. O C, que é este C, se ligando ao nitrogênio, que é este nitrogênio aqui. E a esta ligação nós chamamos de ligação peptídica. Então, um aminoácido se liga ao outro através da ligação peptídica, e desta ligação acaba formando o subproduto que é a água. Então, um aminoácido ligando ao outro
através da ligação peptídica, faz a união dos aminoácidos. E as proteínas finais, elas são formadas por um conjunto de aminoácidos. Continuando a parte conceitual das proteínas, então as proteínas vêm de origem grega proteus, que significa primordial, primeira, principal. Então, dentro dos seres vivos, as proteínas seria a matéria-prima, o que vai formar a base estrutural dos seres vivos. Então é por isso que ela tem em maior abundância, em maior quantidade, e os seres vivos são formados estruturalmente, o seu corpo, a sua forma estrutural, basicamente de proteínas. Como já vimos, são macromoléculas, moléculas grandes, resultantes da polimerização, da união de aminoácidos, unido por uma ligação ressonante chamada ligação peptídica. E como vimos, dessa ligação peptídica, há uma formação de um subproduto que é a água, o H2O. Os peptídeos, ou as proteínas, elas podem ser de dois tipos, ou classificados de duas formas. Da forma de oligopeptídeos ou polipeptídeos, o que vem a ser um ou o outro. Então, oligopeptídeos são proteínas com até 30 aminoácidos na sua composição, enquanto que os polipeptídeos, poli vem de muitos, então são proteínas com mais de 30 unidades de aminoácidos. Então, se eu tenho de até 32 ou até 30 unidades de aminoácidos, são classificados como oligopeptídeos. Em contrapartida, se eu tenho proteínas com mais do que 30 unidades, nós chamamos essa proteína de polipeptídeo. Então, oligo até 30, poli acima de 30. Um outro tipo de conhecimento sobre as proteínas está relacionado quanto à sua organização espacial ou dimensional. Então, as proteínas, elas podem ser estudadas quanto à sua estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. O que é uma estrutura primária de uma proteína? Ela se refere à sequência de aminoácidos que vai formar essa proteína. Então, cada retângulozinho deste aqui, ele representa um aminoácido. Então, quando eu vou me referir a quais os tipos de aminoácido que formam a estrutura da proteína, eu estou me referindo à estrutura primária. Se refere à sequência de aminoácidos que forma a proteína. Quando essa estrutura primária ela começa a pegar um rearranjo espacial, ou seja, começa a se apresentar de forma diferenciada na natureza, ela começa a ter um arranjo espacial, ela começa a pegar uma anatomia dimensional diferenciada, nós falamos de estrutura secundária. Quando essa estrutura espacial começa a se enovelar, ou seja, dobrar sobre si mesma, nós começamos a falar um processo de estrutura terciária, quando a proteína começa a se modificar, pegando ainda mais uma anatomia diferenciada. Esse enovelamento nós chamamos de estrutura terciária. E a estrutura quaternária, ela se caracteriza pela apresentação espacial já diferenciada. É quando a proteína ela já está finalizada, pronta para ser usada pelo organismo. Então, a estrutura quaternária ela se caracteriza pela apresentação final da proteína. Já está um enovelado final da proteína. Estrutura primária, apenas me referindo aos aminoácidos, a construção da proteína.
Estrutura secundária, terciária e quaternária são as sequências de modificações que vão dar o corpo final da proteína, ou como essa proteína vai estar apresentada na natureza. Então, a estrutura secundária é o início do rearranjo espacial. E a estrutura terciária, quando começa a dobrar-se sobre si mesma, que eu vou chamar de enovelamento. E a estrutura quaternária é quando ela já sofreu vários enovelamentos, ou seja, já pregou a sua característica individual própria, quando a proteína já está pronta para ser usada pelo organismo e desempenhar a sua função final. E vamos agora começar a falar sobre as funções do organismo. Essas funções no organismo, ela vai estar praticamente em todo o corpo do ser vivo, já que as proteínas, elas são as estruturas que vão formar o ser vivo, vão dar a estrutura corpórea dos seres vivos. Então nós vamos encontrar as proteínas basicamente no organismo inteiro. E aqui estão, mais uma vez, a apresentação dimensional, espacial da proteína. Estrutura primária, os aminoácidos que fazem parte. Secundária, terciária e quaternária são as suas modificações até chegar na proteína final. Então, quais são as funções no organismo? Basicamente, o que é importante saber é a função enzimática e a função estrutural. Então, lembrar que quando fala de ser vivo, a estrutura, o que forma o ser vivo organicamente, nós temos que lembrar sempre das proteínas. Então, proteínas é o que vai formar o ser vivo. Além da função estrutural, nós temos que lembrar da função enzimática, que eu vou falar daqui a nos próximos slides. Então, sempre falar proteína associar com estrutura. E a outra função paralela, que é a função enzimática. Porém, além dessas duas funções, as proteínas também vão servir como produto de reserva. Também vão atuar no transporte de substâncias, no caso aqui, na hemoglobina. Lembrar que a hemoglobina, ela faz parte da hemácia. E é lembrar que a hemácia, ela é o glóbulo vermelho do sangue. E esse glóbulo vermelho, chamado hemácia, tem a função principal de transporte de gases. O gás oxigênio, o O2, e o gás carbônico, o CO2. Então, esses gases são transportados pelo sangue, pela hemácia, onde esses gases vão ficar presos por uma proteína chamada hemoglobina. Então, a hemoglobina, que é uma proteína, ela faz parte da hemácia e é nesta hemoglobina que vai ficar preso o gás carbônico e o gás oxigênio durante o processo de transporte de gases. Lembrar que os músculos também apresentam proteína em sua composição. Então, actina e miosina são proteínas musculares. Também vão atuar como na função de proteção do organismo através dos anticorpos. Temos hormônios à base de proteína, como a insulina e prolactina. Temos receptores de membrana, que tem como função, uma das suas funções, dar a identidade da célula. Então, as células se reconhecem através das proteínas da membrana plasmática. Então, vejo que as funções das proteínas, elas são imensas. Mas, principalmente, temos que sempre lembrar função estrutural e função enzimática. Vamos agora falar de um tipo especial de proteína, a proteína do tipo enzima. Então, primeiro vamos tentar entender o que é uma enzima. Então, enzima é uma proteína que vai facilitar, que vai acelerar, que vai ajudar as reações químicas
que ocorre no organismo. Então, quando eu tenho uma determinada reação química que precisa acontecer, nós temos enzimas que podem facilitar essas reações químicas. Então, a principal função da enzima é participar, acelerando de uma determinada reação química que possa ocorrer no determinado organismo. Então, se eu tenho uma reação química sem enzima, é como se essa reação química ela vai acontecer, porém de uma forma mais difícil, de uma forma mais demorada, né? Ou seja, ela vai acontecer, porém com mais dificuldade. Por outro lado, quando eu tenho uma reação química e eu tenho uma enzima participando dessa reação química, é como se essa reação química fluísse de forma mais tranquila, de forma mais acelerada, de forma mais efetiva. Então, as enzimas são proteínas que facilitam numa determinada reação química. E essas enzimas, elas atuam ou participam em reações químicas específicas. Então, uma determinada enzima, ela atua especificamente sobre um determinado substrato. Substrato é o nome que nós damos aos componentes que irão participar da reação química. Então, em 1894, Emil Fischer classificou as enzimas como tendo um alto grau de especificidade, né? Ele, inclusive, colocou um modelo chamado chave-fechadura. O que é esse modelo chave-fechadura? Cada chave só consegue abrir a fechadura específica dela. Então, cada enzima só consegue atuar sobre o seu substrato específico. Neste exemplo, podemos ver o modelo chave-fechadura em esquema. Então, este alaranjado eu vou chamar de enzima, que é a proteína enzimática. O que vem a ser os substratos? São os produtos, são os agentes químicos que irão participar desta reação química. Então, vamos supor que eu preciso juntar o substrato verde com o substrato rosa, né? Então, neste caso, se não tivesse a enzima, essa reação iria ocorrer, porém, ia ocorrer ao acaso, quando eles naturalmente se encontrassem uns com os outros, o que poderia demorar anos e anos para acontecer. Quando eu tenho a enzima, este processo ele é acelerado. Então, este substrato vai se juntar à enzima, este outro substrato também irá se juntar com a enzima, e com esta união, esses dois substratos se encontram, sofrem o processo de reação química, formando o produto final e o seu subproduto, se for o caso, e a enzima volta a participar de uma outra reação agora do mesmo tipo. Então, as enzimas elas são reaproveitáveis, ela faz uma determinada reação química específica e após o produto final, ela volta a participar novamente num outro substrato, no outros reagentes químicos. Então, o que tem que ser observado é que, primeiro, as enzimas elas só atuam sobre os seus substratos específicos. Segundo, as enzimas possuem sítios ativos por onde vão ser ligados esses substratos. E após a reação química final, né, com formação ou não do subproduto, a enzima libera esses produtos finais e voltam novamente a estar apta para uma nova reação química, porém, reação química específica. Então, enzima mais substrato forma o modelo chave-fechadura enzima-substrato e depois a enzima volta a ficar sozinha com os produtos finais
deste substrato. Esses produtos finais geralmente é o que era necessário ao organismo e às vezes o subproduto formado. E a esta reação química condicionada pela enzima, nós falamos que é o modelo chave fechadura. Então, para finalizarmos a parte de enzima, lembrar que toda enzima é uma proteína. Porém, nem toda proteína é uma enzima. Então, se cair na prova, no vestibular, no Enem, toda enzima é uma proteína? Sim, toda enzima é uma proteína. Agora, se cair, toda proteína é uma enzima? Não, isso não é verdade. Um grupo de proteína pode ser enzima, porém não toda a proteína. Temos proteínas que não são enzimas, como proteínas musculares, proteínas do anticorpo, proteínas hormonais, que não são necessariamente enzimas. Então, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E vamos, para finalizar a parte das proteínas, falar sobre os fatores que influenciam nas enzimas. Então, as enzimas que vão participar das reações químicas, elas são influenciadas pelo pH do meio ambiente, pela quantidade de substratos no meio ambiente e pela temperatura ambiental. Primeira coisa, temos que saber que as enzimas, elas trabalham em pH chamados ótimos. Então, cada enzima vai ter um pH ótimo de trabalho. Lembrando que o pH, ele é uma escala, é o potencial hidrogênico, que é uma escala que varia de 0 a 14, sendo o mais próximo de 0 o pH ácido, o mais próximo de 14 o pH básico ou alcalino e o mais próximo de 7 o pH neutro. Então nós temos enzimas que atuam em pH ácido, nós temos enzimas que atuam em pH neutro e nós temos enzimas que atuam em pH básico. E a enzima que atua em pH ácido não gosta de pH básico. E quem atua em pH neutro não gosta de ácido nem básico. E assim sucessivamente. Então, cada enzima tem um pH ideal de trabalho, um pH ótimo de trabalho. Um outro fator que influencia nas atividades das enzimas é a quantidade desse substrato. Então, se eu tiver enzima e não tiver substrato, ela não tem como trabalhar. Então, mesmo eu tendo enzima, mas não tendo substrato, não adianta que não vai ter reação química nenhuma. Porém, o que deve ser observado nesse gráfico é que, mesmo eu tendo enzima, mesmo eu tendo uma quantidade muito maior de substrato, as enzimas vão trabalhar de forma constante, porque a reação química ela vai se manter sempre constante. Não é porque eu tenho mais substrato que minha enzima vai trabalhar acima da sua capacidade. Não. As enzimas vão trabalhar de forma que já vão fazer sempre associações químicas de forma natural. Então eu vou ter que pegar um substrato, unir com outro substrato e formar o produto. Então não importa se eu tiver 100, ela vai trabalhar uma por vez no seu ritmo. Se eu tiver 1000 substratos, eu vou trabalhar no mesmo ritmo. Então aqui está no gráfico representando esse ritmo constante da enzima. Né? Então, ou seja, a enzima não vai trabalhar mais do que a sua capacidade só porque eu tenho mais substrato. Não. Então, se eu tiver 100 vezes mais quantidade de substrato do que necessito, a enzima vai trabalhar sem parar? Não, ela vai trabalhar no seu ritmo constante. Então, se tiver menos substrato, eu vou trabalhar menos, porque eu parei de trabalhar, porque eu não tenho com o que trabalhar. E se eu tiver com o que trabalhar, eu vou trabalhando até chegar no trabalho ótimo. Acima disso, o que eu vou manter são as reações constantes. Porém, eu não tenho como acelerar a minha reação, porque na verdade eu tenho que respeitar a união das
substâncias das moléculas. Então a reação química ela vai acontecer da sua forma constante, respeitando a união dos reagentes e a formação dos produtos sucessivamente. Um outro fator que influencia no trabalho enzimático é a temperatura. Então, da mesma forma que tem um pH ótimo, as enzimas também trabalham numa temperatura ótima. Então, se eu tenho uma temperatura ótima, que no nosso caso é 36 graus e meio, quando eu tiver menor temperatura, minhas enzimas trabalham com menor eficiência. E quanto maior for a temperatura, minhas enzimas também vão trabalhar com menor eficiência. O que nós temos que nos preocupar? Quando a temperatura diminui, as enzimas param de trabalhar. Porém, elas não sofrem o processo de desnaturação. O que é desnaturar? É quando elas perdem a estrutura quaternária, sua origem funcional, a origem de trabalho. Né? Ou seja, quando a enzima ela tem a sua anatomia, sua configuração espacial já definida, que é a estrutura quaternária, quando eu estou numa temperatura fria, ela para de trabalhar, porém ela se mantém ali estável, com a sua configuração original. Quando eu tenho uma temperatura ótima, ela volta a trabalhar. Quando eu tenho uma temperatura acima deste ótimo de trabalho dela, ela pode sofrer um processo de desnaturação. Então ela perde a sua configuração espacial, então, entre aspas, a enzima morre. E ao enzima morrer, ela praticamente não tem como mais voltar à sua atividade, mesmo que a temperatura resfrie. Então, se eu tenho uma temperatura baixa, ela para de trabalhar, mas mantém a sua anatomia. Quando a temperatura volta ao normal, ela volta às suas atividades. Quando eu tenho um organismo que sofreu um calor muito intenso, por exemplo, houve o processo de desnaturação. E quando desnatura uma proteína, ela simplesmente perde a sua configuração espacial e ela perde a função para o corpo. E se voltar a temperatura de novo ideal para ela? Ela vai voltar a trabalhar? Não, porque ela sofreu um processo de desnaturação, é como se ela fosse derretida. E a partir daí ela não consegue mais voltar à sua configuração original. Então esses são os fatores que podem influenciar no funcionamento das enzimas. Então, não esqueçamos que proteína está relacionada principalmente com a estrutura de todo o nosso organismo. Então as proteínas ela tem uma função estrutural de suma importância. E como componentes orgânicos, a proteína ela é apenas um desses componentes. Observe que nós teremos outras aulas e acompanhe a parte dos glicídios e dos lipídios nas próximas aulas. Agradecemos a todos mais uma vez, continuem assistindo às nossas aulas e lembre-se, plante apenas sementes de sinceridade e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Muito obrigado e até a próxima aula. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo às nossas aulas. Até mais!